A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Amalé Hamalehim, querido. É uma alegria estar aqui com você, para nós juntos, querido, louvarmos o nome do Senhor e aprendemos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Estamos aqui, professor Gerson, junto com a página Evangelho Genuíno, canal Evangelho Genuíno, onde nós estamos aqui a despertar a mentalidade das pessoas que cansaram de pensar através de outras pessoas e que têm a sua mente liberta para raciocinar e tem um desejo bibliocêntrico de seguir o que diz as Escrituras e não o que diz as tradições e ensinamentos humanos, porque muitas vezes nós somos pegos, querido, com a surpresa de aprendermos algo 20, 30 anos e nos depararmos com ensinamentos bíblicos que vão contrário àquilo que aprendemos. E então temos a dificuldade de abandonarmos aquilo que aprendemos e que foi entranhado de maneira desonesta em nossa mente, para que venhamos, querido, a vivermos uma vida de domínio, de controle, de concepções doutrinárias da palavra de Deus. Que possamos hoje desempenharmos nossa liberdade em Cristo Jesus, porque fomos chamados à liberdade, e não para sermos gado condicionado, mas possamos exercermos nossas capacidades humanas que Deus nos deu de raciocinarmos, tá? Então hoje eu quero desejar um bom dia a todos. Eu estou aqui nesta manhã, você estará ouvindo essa live. O meu desejo é trazer até você uma hermenêutica um pouco mais sincera, uma exegese não fraudulenta, mas uma exegese que esteja conectada, que ela esteja abrilhantada, que ela esteja adornada com as verdades das Escrituras, sem, querido, a tendenciosidade ou, querido, a parcialidade da mensagem ou da pregação desta palavra. Vamos então adentrar já a esta palavra. Hoje com o tema: um líder cristão deve receber salário da igreja? Já quero deixar uma deixa que eu não estou aqui para criticar você, pastor, que tem o seu salário, que é mantido pela igreja, que é uma necessidade da igreja. Que os apóstolos, né, eles criaram o diaconato com esse propósito, que era o propósito de eles estar com mais tempo, né, dedicados à palavra de Deus, à oração, né, e uma vida de disposição para atender a igreja da época. Mas eu quero falar hoje sobre os excessos, sobre os nefastos mega salários que estão sendo trabalhado e orquestrado por líderes que o seu desejo não é, querido, trazer até você uma palavra de salvação, mas fazer de você, querido, sua fonte de renda e de salários ostentadores. Vamos aprender um pouquinho o que a Bíblia fala e depois você tire as suas conclusões, tá? Não tenha o pastor Gerson como alguém que está, querido, contra o seu salário. Eu já fui pastor assalariado, nunca tive mega salários, mas eu sou a favor de um salário que seja, querido, dentro dos princípios bíblicos que nós vamos aprender e que esteja fora, né, deste pecado, dessa desonestidade, dessa nefasta atitude de se
criar salários através da ignorância, através da falta de informação da igreja, altos salários para ostentar uma vida, querido, que é contra todos os princípios evangélicos. Quando nós vamos fazer uma introdução, nós vemos que a maioria das pessoas, como Paulo, Áquila, Priscila, Lídia, Caio, eles trabalhavam. Ou seja, Priscila e Áquila em Atos 18:3, Lídia em Atos 16 e 14, e Caio em Romanos 16 e 23. Se você quiser, você pode então ali buscar os versículos e analisar. Em Atos 18, versículo 2 e 3 diz: Paulo uniu-se a eles, como exercem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eram que? Fabricantes de tenda. Quem? Paulo, Áquila e Priscila. Paulo fazia os seus bicos, né? Fazia os seus, como muitos entendem, biscate, né? Fazendo tenda para quê? Para não ser pesado para a igreja. Nós vemos também em Atos, capítulo 16 e 14, uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então nós vemos muitas pessoas que se dedicaram, né, ao evangelho de uma forma a não ser pesada. Isso não fundamenta nenhuma contrariedade a quem recebe um justo salário, segundo o que Yeshua nos ensinou. Mas vamos continuar. Paulo foi a favor de salário? Será que Paulo é contra o salário? Será que Paulo ele confrontou os assalariados da época? Será que ele era uma pessoa que rejeitava pessoas que se faziam seus salários? Vamos ver. Paulo dá suas razões para sua rejeição a salário em Coríntios 9:12, e versículo 15 ao 19, em 2 Coríntios 11, capítulo 7 ao 15, e 2 Coríntios, capítulo 12, do 13 a 18. A primeira razão que Paulo dá para não aceitar, meu amado, apoio financeiro, é que ele não queria colocar uma pedra de tropeço no caminho do evangelho, tá? Porque às vezes, querido, a gente tem boa intenção, mas muitas vezes muitas igrejas, muitas situações, muitas circunstâncias não permite que aquele grupo tenha uma sustentabilidade para assalariar algum obreiro. E nós vemos, querido, principalmente que Paulo, que era um missionário, que iniciava trabalhos, era muito difícil de ele ser apoiado financeiramente com o salário, porque isso iria atrapalhar o crescimento da igreja em Corinto. Apesar que em Corinto, como muitos pensam, que Paulo chegava em Corinto, né, e construía uma igreja, um grande templo bonito, com uma placa bonita, chamativa, com a sua foto na frente da igreja, praticando antropolatria para atrair as pessoas. Pelo contrário, nessa época não existia templos. Templos só começaram, querido, a partir do 2º século e se ratificaram, se fundamentaram a partir da união de Constantino, a igreja aonde os templos pagãos eram tirados, eram, queridos, confiscados e depois era dado aos cristãos. Em 2 Coríntios 11:9 e 2 Coríntios 12:14, Paulo diz que não quer carregar os coríntios ou tirar proveito deles. Tá? Ou seja, que não havia necessidade de templos bonitos, mas havia a necessidade do sustento, tá, de Paulo. Paulo algumas vezes trabalhava, outras vezes era sustentado pela bondade, pelo amor, pela a liberalidade, né? O estender da mão, né? O amor dos irmãos que sustentavam o seu ministério. Tá? Vamos para frente.
1 Coríntios 9:12 nós vamos ver. Se outros se arrogam este direito sobre vós, não o temos muito mais. Entretanto, não temos feito uso deste direito. Preste bem atenção. Não temos feito uso deste direito. Ou seja, Paulo teria o direito, porque não se deve atar a boca do boi que debulha. E digno é o obreiro de seu salário. Sofremos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. A original grego. Ei, loisters, rimon, exousias, meter cusin, o malon, rimeis, al, uk. Equeresameta te exousias taute alapanta. Se tegomen reinar eitinar encopen domen tu e ogelion tu Cristo. Porque o pastor Gerson está lendo em grego, para que você entenda que nós temos uma formação e que sentamos para aprender, para hoje podemos ser dignos de se levantar para falar. Você obreiro, você que vai ouvir essa mensagem, entenda uma coisa. Se você não senta para aprender, você não é digno de se levantar para falar. Porque quem não senta para aprender, não aprende nada. E quando vão falar nada de nada. Por isso a importância de se sentar para aprender. Quem não senta para aprender, não aprende o que é certo. E quando se levanta para falar, vai falar o que é errado. Então, querido, que você possa ter essa consciência hoje de você se tornar uma pessoa digna de se levantar para falar. 2 Coríntios capítulo 12, 13 ao 18 diz: em que fostes inferiores às outras igrejas? Quando fala igreja aqui não é templo, tá? Quando está falando de igreja aqui, está falando de eclésia, de um povo tirado para fora, que muitos em Corinto se reuniam, principalmente na casa de Priscila e Áquila. Era nas casas, não era templo. Senão no fato de que a vós não vos fui pesado, não sou contra o templo. Tá? Só estou dizendo que nessa época, esse contexto, você precisa entender para compreender o texto. Tá? Revelai-me esta injúria, eis que estou pronto a ir ter convosco pela terceira vez. Não vos sereis oneroso, porque não busco os vossos bens. Ai, como todo líder devia ouvir esta palavra, né? Deveria ter esse desejo, deveria ter esta vontade de ser um obreiro, não desejando os bens de suas ovelhas, não desejando de forma gananciosa, não desejando de forma leviana os bens dos seus membros. Aí ele ia trabalhar pelo amor que tem pelas ovelhas, pelo desejo de ver as ovelhas crescer, e não elas crescer em lã para tosquear, para manter as suas ostentações. Tá? Mas sim a vós mesmo. Com efeito, não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. De boa vontade darei o que é meu. Veja o que Paulo está querendo dizer, que eu sou como um pai para você. E não são vocês que têm que entesourar para mim, mas eu como pai tenho que entesourar para vocês. Tá? Ainda que amando-vos mais, eu seja menos amado por vós. Mas seja, não vos fui pesado. Paulo disse, eu não fui pesado para vocês. Como porém sou esperto. Apanhei-vos pela astúcia. Acaso eu tirei proveito de vós por meio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e com ele enviei um irmão que conheceis. Por acaso tirou Tito de vós alguma coisa? Não andamos nós com o mesmo espírito sobre as mesmas pegadas? Ou seja, pregar um evangelho sem ganância, tá? Que está muito raro nos dias de hoje. Tá?
A segunda razão de Paulo recusar apoio financeiro é encontrada em 1 Coríntios 9, versículo 15 a 18. Recusar o apoio financeiro dá a Paulo uma forma de se vangloriar no Evangelho, uma vez que sua principal obrigação era a pregação do Evangelho. Ou seja, Paulo não queria receber o seu galardão em vida, porque se ele fosse pago para fazer o que era feito, ele já teria recebido o seu galardão, a sua retribuição, a sua justa retribuição por ter pregado o Evangelho. Quando ele pregava o Evangelho gratuitamente, ele era um exemplo vivo da mensagem que ele pregava, que a graça de Deus era oferecida gratuitamente a todos. Gratuitamente a todos. Você que não consegue oferecer os seus dons gratuitamente, o seu louvor gratuitamente, a sua oração gratuitamente, você é um comercializador da fé. Você é um profeta que profetiza por dinheiro. Você é um líder que lidera por interesses próprios, né? Conforme Miqueias diz, o profeta Miqueias diz em seu livro, tá? É por isso que Paulo pode usar seu orgulho de não aceitar apoio financeiros para expor aos falsos apóstolos, em 2 Coríntios 11, 10 a 18, esses falsos apóstolos não estavam servindo ao verdadeiro evangelho, pois estavam se aproveitando financeiramente dos coríntios. Então Paulo usa não que ele seja contrário a quem ganha um salário, mas ele usa o seu exemplo para poder ter moral, para ter força, para combater aos falsos apóstolos, como no dia de hoje, que só almejam o poder, só almejam os grandes cargos, só almejam os títulos por causa da atração que a avareza e essa posição, ela faz com que a pessoa tenha um desejo ilícito, que é o desejo que brota do profundo de um coração materialista, avarento, desonesto, oportunista, que somente quer, querido, não servir a Deus de forma genuína, de forma verdadeira. Eu quero dizer para você que ganha mais de 30 mil, você que ganha 60 mil reais de salário, pessoas que se aproveitam da fé dos irmãos. Quando a Bíblia fala, nós vamos ver que o que você precisa ter é o seu sustento. Não precisa nada além disso. Isso se chama ostentação, que hoje tem sido tratado, tem sido transvestido por muitos líderes como algo que vai evidenciar a fé. As pessoas ostentam e dizem: olha como eu tenho fé, olha o que eu tenho. Enquanto que Jesus, ele nos ensinou, os seus apóstolos, a terem somente o sustento, para não serem pesados, para que o evangelho seja, querido, disseminado nessa terra. Você que ganha 60 mil, 100 mil, e você tem obreiros que trabalham o dia inteiro nas congregações e à noite vão para lá, com amor, com motivação verdadeira. Eu não sei como você não tem vergonha de ganhar 60 mil. Como você não tem vergonha de ganhar 100 mil. Enquanto os seus liderados estão ali de graça, ganhando somente o aluguelzinho de uma casa pastoral, um mísero R$1.000, e você ganhando 100 mil, você poderia ganhar no mínimo 10 mil e 90 mil, repartir com seus obreiros, presidente. Líderes que são verdadeiros cangaceiros da fé, com os rifles das heresias, das doutrinas do medo, estão a enganar o povo, estão a ludibriar o povo, estão se aproveitando da desinformação do povo. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui para trazer até você uma verdade verdadeira e não uma verdade camuflada. Que eu possa hoje fazer como Paulo. Eu não sou contra se você é um presidente de uma grande igreja e ganha seus 5, 10 mil. Mas 100 mil? Isso é roubo. Isso é furtar. Isso é ser comercializador da fé. Profeta do dinheiro. Profeta de mamão. Profeta da carne. Profeta dos seus próprios desejos. Apacentador de seus ventres.
Que Deus possa ter compaixão de você. Porque esta palavra não te dá nenhum direito, nenhum caminho para fazer o que você está fazendo ali. Não. E você, liderado, acorde. Acorde. Pergunte para o seu pastor qual é o seu salário. Sabe por que você não sabe qual é o salário do seu pastor? Porque ele é imoral. E ele não tem coragem. Ele não tem vergonha na cara para falar para você quanto ele ganha, porque ele sabe que isso é imoral. E por isso esconde, te ilude. Diz que isso não é problema seu. É problema seu sim, porque é você que paga. E você tem o direito de saber. Saber? Você tem o direito, por lei estatutária da igreja. Mas eles não vão falar isso para você. Mas eu estou falando. Que Deus possa te abençoar. Vamos lá. Por que Paulo aceitou apoio financeiro? Por que Paulo aceitou o apoio financeiro dos filipenses e recusou o apoio quando esteve em Coríntio e em Tessalônica? Cada caso é um caso. Cada circunstância, uma circunstância. Cada igreja tem o seu poder aquisitivo, tem o seu poder financeiro. Paulo teve suas razões para não querer ser pesado para a igreja de Corinto. Vamos fazer uma análise? Parece que Paulo não aceitou o apoio de nenhuma igreja quando ele esteve trabalhando ativamente naquela igreja. A igreja não tinha condições, ele foi trabalhar, que é o que muitos hoje fazem, mas pena que estão a trabalhar para canalizar todos os bens financeiros para uma pessoa que é o presidente. E você trabalha o dia inteiro e à noite vai ter que fazer um trabalho de graça, enquanto ele se ostenta, enquanto você come o seu ovo frito, ele come o seu filé mignon. Está como Eli, enquanto os seus filhos, querido, traziam o filé mignon na sua mesa, ele ficou cego aos erros e os pecados de seus filhos, sendo permissível, a ponto de Deus dizer, você honra mais os teus filhos do que a mim, Eli. Só que o fim dele foi trágico. Quebrou o pescoço, né? Eu não sei qual vai ser o seu fim. Mas talvez essa palavra te livre dos acidentes ministeriais, de alguns acidentes e de algumas consequências, de algumas colheitas que você vai ter por semear essa semente avarenta, essa semente leviana, desonesta, comercializadora de fé. Querido, abandone esse cangaço ministerial. Abandone, querido, esse caminho leviano que diante de Deus é abominável. Volte a ser humilde. Volte a entender que Jesus falou que nós precisamos é do sustento. Pare de ser pesado para a sua igreja. Hoje nós vemos igrejas, querido, onde líderes colocam a sua esposa como zeladoras que nunca pegaram uma vassoura. Para quê? Para gerar dinheiro. Além de ganhar mais de 100 mil reais, ainda colocam suas esposas, seus filhos, para ganhar dinheiro da igreja. Hoje até mesmo para a pessoa louvar na igreja. Ganham 3, 4, 5 mil. Não conseguem, querido, doar os seus dons naturais que Deus deu de forma gratuita para o povo. O povo tem que comprar o seu louvor, tem que comprar seus dons que Deus lhe deu. De graça recebeste, de graça dai. Querido, vamos acordar, né? Vamos acordar. Vamos lá. Jesus falou sobre salário? Será que Jesus falou sobre salário? Falou. Jesus falou sobre salário, sim. Por isso que eu não sou contra. Mas que salário? Eis a questão. Que salário? Vamos ver? Então vamos ver. Em 1 Timóteo 5,18, Paulo diz, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Paulo não era contra, ele tinha esse direito. Mas ele voluntariamente, ele se recusou a fazer uso desse direito.
Em Mateus 10:10, quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele diz: nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias e nem bordão. Porque digno é o operário, digno é o obreiro do seu alimento, do seu sustento. Aqui Jesus está eliminando todo tipo de ostentação. Usar este versículo, querido, e fazer uma exegese, introduzir no versículo algo mentiroso para defender seus mega salários, isso é muito leviano. Isso vai lhe trazer um juízo muito forte. É você quebrar, é você adulterar, é você manchar, é você riscar, é você pisar nas Escrituras. E em Lucas, capítulo de número 10, versículo 7 também, diz: e ficai na mesma casa, fazendo o quê? Você está ali pregando, você está ali ensinando, você fica ali o quê? Você sai daquela casa e vai fazer um lanchinho? Não, você fica ali comendo, você fica ali bebendo do que eles tiverem. Pois você é digno, você está trabalhando, você é digno do seu mistós, do seu sustento. Agora, você pegar várias casas dessas, levar para um templo, encher esse templo, criar um sistema de arrecadação leviano, mentiroso, antibíblico, para que esses membros venham sustentar suas ostentações, sustentar não o que você precisa, o seu sustento, mas sustentar suas ostentações avarentas. Isso é pecado, isso é engano. E o pior, você se deixa fazer, e você que se deixa fazer, você que se deixa enganar, você que se deixa iludir, você é tão errado como a pessoa que faz. Que hoje você possa acordar. Quando alguém disser para você, digno é o bem do seu salário, é digno do seu sustento. Casa, comida, bebida, um carro, um salário que você possa botar o seu filho numa faculdade, que você possa viver bem. Agora, ostentar, construir palácio para quê? Construir mansão para quê? Como aconteceu nos gideões missionários, que em cima da miséria dos missionários o outro se ostentava. Andar com um carro de 500 mil para quê? Enquanto obreiros estão dando couro na obra, líderes de magnas convenções. É revoltante. Vamos fazer a análise. O que é viver do Evangelho? É receber salário pelo mesmo? Será que os pregadores ou líderes devem receber salário? Jesus foi claro. Mas que salário? Aí que quando você aprende o grego, e que muitos não querem, porque isso abre a mente, isso liberta, isso faz você crescer, isso faz você estar blindado contra todas as heresias. Hoje o que menos os seus líderes querem é que você aprenda a verdade. Porque aprender a verdade enfraquece a manipulação. Aprender a verdade te vacina contra os vírus da falsa teologia. Principalmente a teologia da prosperidade. Dessa batalha espiritual que tem a doutrina do medo para te enganar. Esses teatros gospel. Essas coisas que só te levam ao engano. Querido, no grego diz assim: axios gabe ro, ergantes tes trofes, autu, digno, pois, o obreiro de seu
Mistos, sustento, alimento. Para Mateus, o missionário pode receber comida e aceitar alojamento gratuito, mas ele não deve pedir mais nada. Quem gosta do didaquê, quem usa o didaquê como uma fonte extra-bíblica, diz o seguinte: didaquê é um livro que contém as doutrinas dos apóstolos. E é um livro antigo, mas não é um livro tão fiel. Mas quem o usa deveria entender e ler essa passagem aqui, ó. Quando ele partir, o apóstolo não receberá nada, exceto o pão, até que encontre abrigo. Mas se ele pedir dinheiro, se ele pedir dinheiro, vamos fazer mais uma vez, mas se ele pedir dinheiro, ele é um falso profeta. Resumo: os ditos de Jesus nos Evangelhos diz que não é para receber dinheiro, é o seu sustento. Então, quando você faz uma reunião na igreja para fazer um salário de um pastor, você deve usar esse texto e dizer: pastor, líder, o seu salário ele tem que ter um limite. Que limite que a Bíblia coloca? Sustento. Tudo que vai além do que você precisa é ostentação. É pecado? É antibíblico? É errado? Fazer um salário. Agora, se você é um pregador atraente, que vende seus CDs, vende suas pregações, isso é problema seu. Aí você vai ter que prestar conta no dia que você vai ter que enfrentar o versículo de graça receber, se de graça dai. É você que vai ter que enfrentar isso. Agora, o que nós devemos entender é que todo salário pastoral, de apóstolo, de quem for, tem que ter um limite. Com qual princípio que Paulo ensinou? Não ser pesado. Como é triste que ele seja um líder pesado para a igreja. Aonde hoje nós vemos que existe aqui em Santa Catarina, que a gente está acompanhando o Jefferson Cardoso, o Zion, eu admiro vocês, aonde, querido, pastores se aposentam pelo INSS, pelo caixa da igreja, e para sair da igreja, que a igreja não aguenta mais, tem que pagar mais uns 25 salários para o camarada. E querem ser os bambambam, querem ser a melhor igreja do Brasil. Vocês não são a melhor igreja do Brasil. Vocês são os melhores assaltantes gospel do Brasil. Que assaltam a fé do seu povo. Comercialiam, fazem comércio da fé do seu povo. Vamos para frente. Para que serviam as campanhas para Paulo? Quando Paulo faz as campanhas na igreja para arrecadar ofertas, e essas ofertas, que não é só dinheiro, não. Essas ofertas eram de roupa, eram de alimentos não perecíveis, eram ofertas abrangentes. Veja o que Paulo diz. Ora, em 1 Coríntios 16, 1 ao 4, diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Porque Paulo fez campanha em Roma, em Coríntios, na Galácia, para quê? Para quê? Para ajudar na construção do templo? Para ajudar no salário dele? Não, para ajudar os pobres. Muitas pessoas, como Silas Malafaia, pegaram o capítulo 9 e foi pregar sobre oferta e dízimo. Querido, como que eu vou pregar sobre oferta e dízimo de uma maneira obrigatória, em cima de um versículo, de um texto que está falando sobre doação, de amor, de solidariedade, gente?
No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. A vossa dádiva, a vossa oferta, o vosso amor, a semente a que semeia, né? Esta semente, porque no capítulo de número 9, se não me falha a memória, de 1 Coríntios está falando que a semente não é o dinheiro, a semente é a solidariedade, é o amor da igreja de Corinto, que de sua extrema pobreza conseguiu, querido, extrair abundância para ajudar os pobres de Jerusalém, que estavam numa grande fome, que foi profetizado pelo profeta Gaio. Gaio não, Ágabo. E se valer a pena que eu também vá com vocês. 1 Coríntios 16, 1 a 4. Quanto à coleta e benefício aos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia. Tá? Aqui a repetição. Querido, é triste como nós vemos o evangelho ser transvestido de uma forma tão malignamente forjada, malignamente orquestrada, para, querido, arrecadar fundos para manter impérios financeiros, religiosos, de corações ostentadores. A gente vê, querido, que se a maioria dos pastores reduzisse, querido, seu sistema mental de compreensão desta verdade e reduzisse, querido, todo o seu sistema financeiro ao sustento de seus pastores, as igrejas, haveria uma redistribuição de dízimos e ofertas de uma forma muito mais abrangente, muito mais bíblica, muito mais solidária, muito mais eficaz, frutífera para o bem daqueles que são os necessitados, os que realmente precisam. Como que um pastor pode ganhar 100 mil, gente? Enquanto obreiros que cuidam de congregações trabalham o dia inteiro para ganhar seus 1.000, 1.500 reais, 2.000. E de noite fazer o trabalho que é para esse pastor pançudo, que está na cadeira como Eli, cego, que não enxerga mais a necessidade da igreja, e que não resta para ele chegar o dia do juízo, para que o seu pescoço seja quebrado pela força do juízo que virá sobre suas atitudes avarentas, destruidoras, comercializadoras de fé. Ah, pastor, você está sendo muito duro. Tem que ser duro. Porque se não ser duro, querido, esse povo não muda. Essa classe já vem desde a época do apóstolo Paulo, são os falsos apóstolos, que vem denegrindo, que vem destruindo, que vem roubando. Aí dizem que o diabo veio para matar, roubar e destruir, irmão. Que o diabo, quem veio foi essas pessoas. Que diabo? Aonde que a Bíblia diz que o diabo vem para matar e roubar e destruir? Pastor João 10:10. Vê os versículos anteriores para Jesus, o que Jesus disse, quem é o ladrão e salteador? Quem é o ladrão e salteador? Aí vem um camarada que diz que quem rouba, mata e destrói o diabo, e Jesus diz que o salteador, que o ladrão é todos aqueles que vieram antes de mim, são os falsos cristos, são os falsos profetas, comerciadores da fé, falsos apóstolos. Aí você acredita no que o homem diz, mas no que Jesus diz, você não acredita. Olhe, pega a sua Bíblia, olha ali. O que Jesus está dizendo? Você segue a homens ou a Jesus?
não é fácil. Quando Paulo se refere, querido, a dinheiro para fins de caridade, para ajudar os santos pobres de Jerusalém, da Judéia, não para fornecer suporte para o ministério de uma pessoa local na igreja, embora Paulo não tenha pedido às igrejas que ele trabalhou para apoiá-lo financeiramente, ele não hesitou em pedir-lhes para contribuir para que um de seus projetos em andamento, os pobres, entretanto, os santos de Jerusalém, que foi incumbido, querido, pela igreja de Jerusalém, para ajudar os pobres. Em Romanos 15:16 diz assim, ó, ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus. Isso é, para que os pagãos, santificados pelo Espírito Santo, lhes seja uma oferta agradável. Eistu einai me leiturgon Christu Jesus iestar etine. Hierurgunta to evangelium tuteo rina genetai. Rep prosfora ton etnon eu prosdectos regias mene em pneumati hagio. Caridade. Oh Jesus, como tu és bom, Senhor. Vamos para frente. Em 1 Timóteo 5,17, diz assim, esse é um versículo que muitos falsos profetas usam de forma errada, descontextualizada, fora do que realmente o apóstolo Paulo queria ensinar. Aos presbíteros, lembrando que existe também presbíteras, porque a palavra presbítero significa ancião. E nós vamos ver que tem anciã, tem pessoas anciãs na igreja, que são presbíteras. Isso para quem conhece o grego. Que desempenham bem o cargo de presidir, sejam honrados com dupla. Olha a versão aqui. Olha a tradução tendenciosa aqui. Olha a tradução dos que são falsos profetas. Dupla remuneração. Aí eles abrem esse versículo. Tá vendo, irmão? Pastor tem que ganhar bem. Pastor ganhar 100 mil, 200 mil é pouco. Ele tem que ter duplicado a honra, duplicado a remuneração. Ah, se você pensa que ele tem que ganhar 50, ele tem que ganhar 100. Se você pensa que ele ganha 100, ele tem que ganhar 200. Coitados. Principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Meu Deus, as pessoas pegam esse versículo, fazem, querido, você tremer, você temer e você arrancar da sua carteira tudo que você tem para jogar no ministério dele, pensando que Deus vai fazer voar na prosperidade. Querido, pelo contexto, o significado que melhor se encaixa aqui é honra e respeito. Quem prega o evangelho, principalmente os anciãos, você deve a eles respeito. Respeito, honra. A palavra grega é times. Vamos ler no grego. Diz, hoi kalos, proestotes, presbitero, ancião, diples times, honra e respeito. Axios tosan, palista, hoi, copiontes em empiontes em logor, cai didascalias, ensino, didascalias. As pessoas pegam esse versículo e quebram, pegam esse versículo e adulteram, pegam esse versículo, querido, e fazem inserções de texto, adulterações de texto, para defender a sua avareza. Vou fazer análise. Qual é o significado do vocábulo grego time? Time, ou timé, honra, no contexto de Timóteo. Alguns tomam para se referir puramente ao respeito, que é a melhor de todas as traduções. A sugestão de que um salário está em foco
falha uma vez que time é atestada apenas de um pagamento definitivo, em vez de um salário. Não é sugerido de um salário, ou seja, que não é sugerido aqui no texto, de um salário que é pago todo mês. Isso é absurdo. Isso é ser muito leviano, ser muito sujo na interpretação. Nada é sugerido de um salário. O máximo que se possa interpretar é uma referência ampla ou a um honorário. Não é salário, honorário, mas respeito. Respeito. A natureza da honra material não é clara e é complicada pelo fato de ser duplo, que é a palavra diplos. Será que os anciões estavam a ser mais que as viúvas? Além disso, outra evidência de um clero pago não são encontradas antes do fim do segundo século. E agora, querido, como pode se falar aqui, querido, de salário? Money, duplicado. Se, querido, não tem nenhuma referência na história antes do segundo século, que o clero ganhasse um salário mensal, senão a partir do segundo século, com os decretos de Constantino, que passou a pagar o clero com interesses políticos de unir o império e ter o domínio pelas cadeias do dinheiro, do poder financeiro, se aproveitando da avareza, aonde a igreja entrou num estado de corrupção terrível, porque agora o que imperava não era mais as leis de Deus, mas sim a política, como hoje, aonde o governo comprava, através de propina, o clero da igreja. Acima de tudo, é difícil imaginar que as pequenas congregações davam apoio financeiro aos membros, especialmente se o cuidado com as viúvas era oneroso. Não existe uma razão óbvia para que os líderes recebessem um salário por serviços prestados a um nível de 2 vezes ao apoio dado às viúvas. Ou seja, o que esses líderes ganhavam era o mesmo que as viúvas. Sustento. Ganhava o seu sustento. Era dever da igreja não deixar o seu líder passar necessidade. Passar necessidade. Querido, as pessoas não entendem que aqueles que desejam ficar ricos caem lá. Por que muitos pastores que ficaram ricos hoje estão corrompidos, estão vendidos, estão rendidos, estão dobrados uma mão? Porque não ouvem os conselhos bíblicos. A riqueza, querido, o sucesso é um campo minado. Você que faz 100 mil de salário, você já caiu no abismo, já transpassou a si mesmo e destruiu. Seu ministério está atravessado pela espada chamada avareza. Você já está, querido, empalado pelas lanças do seu desejo carnal, pelo dinheiro. Coitado de você. 7. Análise do vocábulo salário. Vamos agora analisar a palavra salário. Jesus usa o termo para os trabalhadores agrícolas, sempre com uma aplicação ao reino espiritual. Mateus 9, 37, 38, 20, versículo 1, 2, 8, Lucas 10, 2. Em adição, Lucas 10, 7 e Mateus 10, 10. Ele considera o trabalhador no reino como um verdadeiro trabalhador que é, portanto, digno do seu salário. Mas qual o salário que Jesus prometeu aos seus discípulos? Diz assim em Mateus 19, versículo 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis sobre as 12 para julgar as 12 tribos de Israel. Olhe a recompensa.
Alguns usam, não, mas lá em Marcos diz que Jesus disse que daria 100 vezes mais. Mas 100 vezes mais em quê? Em irmãos, irmãs, pai, mãe. Tudo relacionado a sustento e pessoas. Como que ele daria 100 vezes mais a Pedro, que era de uma empresa de pesca, se no mesmo capítulo ele diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu, mas tudo é possível a Deus. Como ele vai ensinar que os ricos são difíceis de entrar no céu e depois vai dizer que vai enriquecer os discípulos para que eles não entrem no céu? Não há uma contradição aí? Esse é o problema de você não ler o texto sobre o contexto. Porque o contexto ele te prende à verdade. Quando você sai do contexto, você se libera para a mentira. Você se libera para o erro. Deu para entender, querido? Vamos lá. A resposta está clara, que Jesus não pediu para nenhum dos seus discípulos assalariar ninguém. O vocábulo grego para salário é mistos, ou mistussen, como diz, depende da terminação, cujo significado se tem pagar salários. É usado por Jesus e Paulo de pagamento por trabalho feito, entretanto, deve-se analisar o contexto para ver do que se trata esse pagamento. Pagamento de quê? Não adianta nós forçar. Usa em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo quer deixar claro para os coríntios o fato de que não devem ser assalariados aqueles que lidam com o evangelho, pois ele dá uma ilustração de sua própria conduta. Mas ele diz que não se deve atar a boca do boi que debulha, porque digno é o obreiro do seu salário. Paulo falou sobre isso. Ele se considera um escravo sem direitos diante de Deus e ele não pode esperar nenhuma recompensa especial. Ele faz isso pregando o evangelho sem ser apoiado pelas comunidades. Isso é, Paulo não tinha motivação pelo que o evangelho ia gerar de benefício financeiro para ele, mas aquilo que o evangelho ia gerar de vida e salva para ele. Se muitos líderes entendessem isso hoje. Isso faz de pegar o evangelho sem o apoio da comunidade, isto é, trazendo o evangelho sem acusação. Versículo 18. Nessa ação altruísta está a recompensa que ele faz por si mesmo. Versículo 18. O mistos encontra-se assim na natureza particular da atividade do apóstolo, na sua disposição, na sua renúncia voluntária ao reembolso habitual. O termo mistos é aqui assimilado a calcrema, no conteúdo. A conduta notável é favorecida, que é digna de recompensa. A renúncia altruísta torna-se a recompensa. E não, querido, a recompensa dele, ela não está no que o dinheiro pode trazer, mas na alegria de ver Cristo gerado na vida de uma pessoa. Esta é a verdadeira motivação de um líder para que a sua igreja cresça. Agora, quando a sua igreja cresce, você tem um salário de 10 mil, que é o suficiente para o seu sustento. Aí a igreja cresce, você coloca um salário de 100 mil, me desculpe, você é um falso profeta. Você não entendeu o evangelho. Você não conhece Jesus. Você não conhece a verdade. Você conhece a sua verdade. E não conhece, não reconhece a sua valeza. E a ponte de acesso que te levará à condenação. Eu estou apontando o dedo, eu sei que tem 3 para mim, irmãos. Mas eu estou fazendo assim porque é o meu hábito, tá? Eu não sou de apontar pessoas, eu aponto o comportamento. As pessoas eu amo. Agora, como um servo de Deus, conhecedor da verdade, eu preciso apontar os maus comportamentos que denigre a imagem, a santidade e, querida, a pureza da igreja. Preciso, é meu dever, principalmente como líder. Devo receber salário para fazer a obra de Deus? Será que eu devo receber salário? Depende das circunstâncias. Se você é uma pessoa que não precisa,
e você cobra, você é mais um avarento. Você não precisa. Por que não faz de graça? A recompensa que Deus dá em reconhecimento ao fazer de sua vontade se encontra na ideia do Antigo Testamento em uma recompensa terrena, a qual foi abandonado. Tá? As pessoas antigamente sempre faziam, queridos, esperando alguma coisa terrena. A recompensa de Deus é a recompensa que vem dos céus, de modo que só pode haver alegria. Mateus 5, 11 e Lucas 6, 22. A distinção da recompensa divina é tão radical, porém que se um homem procura o reconhecimento humano e o ganho terreno por seus atos, perde assim a aceitação que Deus deseja conceder. Ou seja, você quer receber aqui, você vai receber aqui, mas não vai ter nenhum reconhecimento de Deus lá, no dia da prestação de conta. Tá? Você viver bem é pecado, pastor? Não. Viver bem, ter o sustento, é o que Deus deseja para você. É o que Deus deseja para você. Mas ostentar é pecado. E um pecado grave hoje, que tem feito muitos líderes se corromper. O homem recebe uma recompensa somente quando sua obediência é suprema. Somente o homem que ama faz o que é incomum e inaudito pode esperar pela recompensa de Deus. Mateus 5,46. Somente onde o amor se mostra sem limites, há a grande recompensa do céu. Ou seja, tudo que se você ganha 100 mil por mês, enquanto os seus obreiros ganham 1.000, e você nada sente, você não tem nenhum sentimento de reconhecimento aos seus líderes, e você ganha 100 mil e diz que você faz por amor, você é um hipócrita. Vou falar mais uma vez. Hipócrita e mentiroso. Por isso, não se pode colocar limites no amor de Deus operante em nós. Não se pode. Eu posso fazer, querido, por isso que eu digo, no sentido, no âmbito de oferta, de dízimos, o que for. Não se pode botar limite em Deus. Se eu sentir de dar 20, 30, 40, 100% como a viúva pobre, eu dou. Vai depender do que Deus propôs no meu coração, conforme Deus me prospera, sem coação, com gratidão, sem pesar no bolso, mas com intenções verdadeiras, que é a única moeda, querido, que se tem algum, que eu não creio que exista, barganha com Deus, mas se existir algum tipo de barganha com Deus, a única moeda, querido, que pode fazer com que Deus se mova a teu favor é uma oferta de amor e de boa intenção. Fora isso, é balela. Esta recompensa não é um futuro retratado em termos individualistas, como o HP é a relação com o próximo. O que é HP? HP é o amor incondicional, é o amor ágape. Tá? Sua recompensa está conectada com o destino final no reino de Deus daqueles a quem se refere. Assim, aquele que recebe um profeta por ser profeta ou justo, por respeito à grandeza da obediência que demonstra, como nós vimos em Mateus 10:41, ou aquele que no calor ardente do sol oriental simplesmente dá a um discípulo um copo de água fria, porque ele é um discípulo, em Mateus 10:42, terá um lugar com ele no reino de Deus. Tá? Miston lambaneim. Tá? Portanto, o vocábulo grego mistos está mais associado com recompensa por atos e feitos do que salário. Está mais a ver com o reconhecimento produzido na outra pessoa pelos teus feitos, pela tua vida, do que usar esse texto para fazer salários, mega salários, para demonstrar que você é um falso profeta na terra e que você não está moralmente com a sua estrutura moral enriquecida, mas você está como uma morada. A sua estrutura moral está como uma morada de um pobre que é miserável, não tem nada. Sua estrutura moral está falida, está destruída, está corroída
por sua avareza, por seu desejo carnal pelo dinheiro. Que Deus tenha compaixão de nós e que Deus venha nos ajudar. Seja um crítico. Eu não tenho compromisso, querido, com os meus erros. Se eu falei alguma coisa aqui que não é bíblica, que está errada, eu convido você a fazer um vídeo, resposta, para você colocar os seus fundamentos. E eu farei uma réplica desses seus fundamentos com os meus, para que as pessoas que acompanham debates alcancem um nível de enriquecimento teológico, para a glória de Deus Pai. Shalom Adonai. Se você quer nos ajudar, deixarei no fim desse vídeo, querido, uma conta que está no nome de Santina de Amorim, minha esposa, a qual você pode cooperar com uma oferta voluntária, sem pesar, sem coação, com gratidão, com amor. Você pode ajudar porque nós pagamos internet,